O governo está preocupado com a escolha do relator Sérgio Sveiter para analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ana Luísa, apesar do deputado Sveiter ser do mesmo partido de Temer, é considerado imprevisível e promete uma postura independente no julgamento da denúncia de corrupção contra Michel Temer. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente hoje entrega a sua defesa na CCJ, né? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia, Ana, bom dia a todos. E a linha da defesa será aquela que a gente já conhece, a de que a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República é peça de ficção, de que as provas são ilações. Bem, essa defesa será entregue diretamente ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, que além de não ser alinhado com o Palácio do Planalto, é considerado técnico, daí a apreensão do governo. Uma semana de mistério e está escolhido o relator do caso inédito. Não era o nome que o governo queria. Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, é quem vai fazer o parecer nessa primeira etapa, para dizer se é a favor ou não de autorizar o Supremo a abrir processo contra o presidente Michel Temer por corrupção. Esse parecer vai à votação na CCJ. Sveiter é do mesmo partido do presidente, mas disse que vai agir com a própria consciência. Não vai ser possível nenhum tipo de influência exterior que possa fazer com que eu mude o meu convencimento do que é o certo, do que é o correto e o que é melhor para o Brasil no momento. Sveiter é advogado, foi presidente da OAB do Rio. Está no segundo mandato de deputado. É um dos vice-líderes do PMDB na Câmara, mas já foi do PDT e do PSD. Votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff e também votou sim pela cassação do colega de partido Eduardo Cunha. Sveiter foi escolhido pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas. Eu acredito muito na credibilidade, na seriedade do deputado Sérgio Sveiter e em nada influencia o fato dele ser do PMDB e meço muito pelo fato de eu também ser do PMDB e me considerar absolutamente independente e isento para conduzir esse processo. Esse discurso de independência está incomodando o governo, mas publicamente o líder governista fez elogios à escolha. O equilíbrio, o estilo dele moderado, conciliador, não tenho dúvida que ele fará um relatório, acima de tudo, com muita responsabilidade. A oposição torce para que o PMDBista honre a palavra que deu. Ele não vai rasgar a sua história de advogado para beneficiar Michel Temer, que ele, como advogado, sabe que Michel Temer cometeu, sim, crime. O advogado do presidente Michel Temer está sendo esperado aqui na Câmara para entregar logo mais a defesa por escrito. A linha é de que não há provas concretas de que Temer foi o destinatário final dos R$500 mil que o ex-assessor dele, Rocha Loures, recebeu e saiu carregando numa mala. Todo esse material vai para as mãos do relator. E o presidente da CCJ disse que entende que o advogado de Temer pode também fazer a defesa dele pessoalmente em 2 momentos, depois da apresentação do parecer e antes da votação. Todos esses detalhes vão ser discutidos nessa quarta-feira. O presidente da CCJ vai reunir representantes dos partidos e ele já disse que não cabe, nesse momento, manifestação da acusação. A oposição queria ouvir, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-assessor da mala, Rocha Loures. É fundamental que seja dada a esse processo a mesma transparência dada ao processo de impeachment, de maneira a permitir que a sociedade acompanhe passo a passo a posição dos seus representantes diante das graves acusações atribuídas ao presidente da República. Enquanto isso, deputados já articulam um cronograma de votações. Alguns disseram que receberam uma previsão que teria sido feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A leitura do parecer seria no dia 10. A votação na CCJ no dia 12 e a votação em plenário, a última etapa, até segunda, dia 17, véspera do recesso. Mas sabem que tudo pode mudar a depender do que acontecer e os votos ainda não tão seguros, admitem os próprios aliados. Ontem, Rodrigo Maia conversou com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, sobre o andamento na Câmara. Saiu dizendo em ampliar o debate no plenário, colocando mais gente para falar, contra e a favor no dia da votação.
Maia, o sucessor natural de Michel Temer, caso ele seja afastado do cargo, voltou a dizer que pode não ter recesso. Se for preciso, se tiver ajustado entre os deputados, pode, claro. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, pediu que o Procurador-Geral da República se manifeste sobre a inclusão do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco como investigados em inquérito que apura se integrantes do PMDB formaram uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras e de outros órgãos públicos. O prazo para a resposta é de 5 dias, mas por causa do recesso do Judiciário, Janot poderá responder apenas em agosto. Ana, Chico. Obrigada. Se o governo está tão ciente, tão confiante da sua lisura, não tem que temer nenhum deputado independente, né? É verdade, Chico. E olha, o relator agora tem 5 sessões para apresentar e votar o parecer sobre a denúncia contra o presidente na CCJ. Ô, Juliana, enquanto isso, o Temer está chamando os deputados um a um para tentar barrar a denúncia na comissão, né? Pois é, isso é o que a gente viu na agenda oficial, aquela que está lá publicada, com acesso a todo mundo. A rotina agora no Palácio do Planalto é um entra e sai de deputados que têm o poder de voto no plenário e vão decidir o destino da denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Temer recebeu, inclusive, o deputado Lúcio Vieira Lima, também do PMDB, que é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso. Gedel foi transferido ontem para o presídio da Papuda. Não era bem isso que o Planalto queria. Michel Temer apostava em outro nome do PMDB para relatar a denúncia contra ele na Câmara. O escolhido, Sérgio Sveiter, é visto com apreensão pelo governo, por ser um deputado com atuação independente dentro do partido. Mas o Planalto segue mirando nos votos para barrar o pedido de abertura de processo contra Temer. Com o início da contagem do prazo para apresentar a defesa na Câmara, Temer fez uma verdadeira maratona de reuniões. Entre 8 da manhã e 11 da noite, recebeu dezenas de parlamentares. Entre eles, pelo menos 12 deputados da Comissão de Constituição e Justiça. É na CCJ que a denúncia contra Temer vai ser analisada antes de chegar ao plenário da Câmara. Teve pedido de ajuda até para quem o Planalto prefere esconder da agenda oficial, como o deputado Paulo Maluf, do PP, condenado por lavagem de dinheiro e membro titular da CCJ. O encontro não tinha sido divulgado, só entrou na agenda depois que a assessoria do Planalto foi questionada sobre a audiência. No Congresso, a oposição acusa o Planalto de usar cargos e verbas para convencer deputados a votarem contra o pedido de abertura de processo contra Temer. É uma intervenção absolutamente indevida do Executivo no Legislativo. Nós estamos aqui para resistir, mas o governo quer passar o seu trator, que é um trator do fisiologismo, do toma lá da cá, fora os cargos que estão oferecendo. É um jogo pesado e de quem, na verdade, tem culpa no cartório e quer se safar, quer engavetar.